Gravando hoje um desenho da gingerbread. É uma bolachinha, né? Um cookie, que a origem é na Escandinávia. Surgiram, é tradicional em países europeus, né? Foi popularizada nos Estados Unidos na década de 30. É uma tradição antiga que vem desde os conventos da Alemanha, ainda na Idade Média. Atualmente, esses biscoitinhos natalinos fazem parte da cultura do mundo e em algumas regiões do Brasil, onde predomina a população de descendentes de europeus, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, uma bolachinha feita de na massa, né, na composição da massa vai a gengibre. Aqui, deixa eu acender a luz aqui para melhorar a iluminação. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se a iluminação tá boa, tá bem iluminado. Então, nós podemos já começar a pintar, porque deixa eu prender um pouquinho aqui o meu microfone, que eu não quero que ele fique batendo no meu braço. Aí, vamos pintar agora justamente isso. Eu não vou ter noção que eu tô filmando com a câmera de trás, tá? Não está com a câmera da frente. Então, vamos pintar primeiro. Vamos pintar primeiro o corpinho dela, que é o que eu acho que as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade para fazer, né? Então, inicialmente, nós vamos trabalhar com o ocre ouro, nós vamos sombrear com caramelo, acentuar a sombra com cerâmica e a claridade vai ser dada com marfim. Nós vamos poder usar também um tom de rosa bem... Vou usar aqui, acho que o rosa chá, para nós fazermos um coloridinho na bochechinha, na carinha dela, né? Então, vamos começar, porque não é uma live, né? É um vídeo e não quero que ele se torne um vídeo muito longo também, por isso que eu já vou adiantar bem a pintura aqui. Aqui, olha, é parte do corpinho dela, né? Um pedacinho da cabeça. Eu já vou deixar o rostinho dela pronto, tá? Vamos passar a tinta, é ocre ouro, que nós vamos usar aqui, ó. Estamos usando. Eu digo estamos porque futuramente, depois, né, cada um vai baixar esse vídeo aqui, assistir quantas vezes forem necessárias para captar bem o jeito de pintar. Quem nunca pintou a Ginger, né, vai poder fazer. É uma bonequinha que ela normalmente ela é pintada nessa época de Natal mesmo, porque a tradição da Ginger são os biscoitinhos natalinos. Vamos cobrir bem. Espero que esteja cobrindo bem. Aqui eu também já vou até cobrir até o narizinho. Vamos cobrir tudo, porque depois a gente vai sombrear e vamos trazer um pouquinho de luz, né? Então, luz que eu digo assim, dá uma clareadinha, né? Então, nós precisamos de uma base bem reforçada, bem coberta, para não ficar mancha, né? Uma pintura. Como eu sempre observo, né? Que quem vai pintar
pintar com tranquilidade, com calma, não adianta ter pressa, porque pintura feita às pressas tende a não ficar muito legal, né? Então, aqui nós vamos estar trabalhando aqui, vamos preservar a área do olhinho, a área dessa aberturinha da boquinha dela também, ó. Aqui a gente também preserva. Eu tô com um pincel um pouquinho grande. Aqui é uma parte do corpinho dela, que é abaixo, como se fosse um pescocinho, né? Esses biscoitinhos aqui, onde depois nós vamos colocar o branco, ele é decorado com glacê. Então, aqui, essas partes onde nós vamos trabalhar com branco, eu vou chamar de glacê. Vamos fazer o rostinho primeiro, antes que a tinta seque, porque nós estamos trabalhando aqui com bastante luz e as luzes acabam provocando seca rápido demais aqui. A tinta é. E aí a gente fica em débito com vocês. Então, eu vou pegar um pincel um pouquinho menor. Já venho com o caramelo fazendo o sombreamento das partes que ficam sobrepostas, né? Então, aqui tá embaixo do chapéu, nós vamos também fazer uma sombrinha. Aqui está embaixo do glacê, então também a gente faz uma sombrinha. Onde houver necessidade, depois nós vamos sombrear um pouquinho mais com o cerâmica, tá? Então, primeiro nós vamos aproveitar a passada de tinta do amarelo ocre ouro, para já aproveitar essa tinta aqui. A gente já vem, ó, à medida que vai se afastando ali da parte onde precisa de um pouquinho mais de sombra, a gente já vai trabalhando esse em movimentinho circular assim, ó, e vai misturando. Não traz muito para cima pro meio do rosto não, tá? Do rostinho dela, ó. Aqui nós vamos trabalhar embaixo do chapéu. E aqui nós vamos trabalhar embaixo do glacê. E aqui a gente dá um levinho, bem levinho, com a sujeirinha do pincel. Vamos trabalhar aqui embaixo do glacê, fazendo esse contorno embaixo do glacê. E já vem aqui esfumando, ó, puxando a tinta, para que não fique um risco, tá? Não pode ficar um risco, a gente tem que deixar ele bem. Então, aqui também a gente já vai dar uma corzinha aqui, olha, na lateral do olhinho, né? Para deixar com um pouquinho mais de profundidade, ó. E aqui também. Nós estamos vendo ela de frente, tá? Então, tudo o que acontecer de sombra e de claridade vai acontecer como se estivéssemos recebendo essa luz de cima, em cima. Aqui também a gente já faz uma marquinha embaixo do narizinho dela, né? Acentua, ó, o narizinho. Aqui, onde tem o tracinho da boquinha, a gente também já traz um pouquinho, bem levinho, olha, já vem com o caramelo aqui, olha, também. E aqui tem um tracinho que faz o lábiozinho de baixo dela também. A gente já dá uma escurecidinha. Como nós fizemos aqui o pescocinho, a gente já vem e já separa o rostinho do pescoço com a mesma tinta. Então, aqui nós já praticamente sombreamos ela todinho, o rostinho já, né, olha. Depois nós vamos partir lá pra parte de baixo, os bracinhos e as perninhas. Então, lembrando que
Tô vendo uma falha de tinta aqui, ó. Então, aqui, ó, olha, aqui eu estava vendo uma falha de tinta. Então, a gente vem e corrige. Enquanto você está vendo, se bem que aqui é bem... Aí, vamos já pegar... Eu vou tampar aqui, para que a tinta não seque. A gente trabalha na tampa. Não é o certo, mas né, a gente trabalha na tampa, porque é mais prático. O certo seria usar um pratinho, como dizem aí alguns mestres, né? Trabalhar. Olha, aí aqui eu preciso de um pouquinho mais de profundidade. E aqui também, ó. Então, eu venho com o cerâmica, ó. Aqui nesse cantinho, aqui embaixo do chapéu também, eu acho que vale colocar um pouquinho mais de cerâmica, um pouquinho de cerâmica para aumentar a profundidade ali. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui nessa entradinha aqui e aí a gente, onde fez a curvinha para dentro, a gente puxa um pouquinho com a cerâmica e vamos puxar um pouquinho aqui embaixo também. Ela tá quase, carinha dela quase bonitinha. Acentuamos também aqui embaixo do narizinho, tá? Nós fazemos uma sombrinha um pouquinho maior. Então, fica realmente mais marcadinho mesmo o narizinho dela. Aí, caso a pessoa queira um biscoitinho um pouquinho mais escurinho, ela vai poder usar o marrom. Ela vai poder usar o marrom também. Eu tô dando uma olhadinha aqui para ver se não tem nenhuma falha. Nós vamos começar a trabalhar com outra cor. E aí é bom que a gente já tenha essa noção, né? Deixa eu tampar aqui também. Aqui também eu senti que o ocre ouro aqui, ele está um pouquinho meio, a tinta meio durinha. Então eu vou colocar umas gotinhas de água aqui. É água mineral, viu, gente? Olha, eu compro essas garrafinhas, deixo aqui no fundo, justamente só para usar para isso mesmo, para diluir as tintas quando elas estão com um pouquinho de... um pouquinho mais durinhas, mais sequinhas. Então, aqui, vamos pegar o marfim e a gente dá uma clareadinha. Primeiro de tudo, aqui no narizinho. Aqui no meio, entre os olhinhos, a gente vai trabalhar com um pouquinho mais de marfim. Dá uma clareadinha mesmo, olha. Mas não encosta nos olhinhos, deixa essa tinta misturar com o ocre. Vamos fazer uma luzinha aqui embaixo dos olhinhos com o marfim. Também já vamos trazendo aqui para baixo, né? Vou trabalhar com um pincel maior. Tô sentindo que, embora eu precise desse pincel menor, mas para fazer esse tipo de coisa que eu tô fazendo, esses esmaecidos, eu vou precisar de um pincel mais maciozinho. Olha, aí a gente vem aqui já na parte de cima da boquinha, olha, já faz dá uma iluminadinha, uma clareada. E aí a gente já faz, desculpem, estou rouca de novo. E aí a garganta começa a pegar. Então, e dá na parte de baixo, a boquinha também.
Então, o que que nós vamos fazer agora? Aqui onde nós vamos dar pôr um pouquinho de rosa, a gente vem com um pouquinho de marfim. Dá uma iluminada, uma clareada, dá uma clareadinha na bochecha, deixa mais clarinha. Aproveita e dá um tom mais claro também aqui com a sujeira do pincel, aqui né, na cabecinha na lateral aqui. E vamos dar uma iluminadinha aqui no queixinho também. É só para não ficar muito escuro, para dar dividir o corpinho, né, a cabecinha da roupinha que vai aqui embaixo, ó. Aí você pode fazer uma marquinha com o marfim, trazendo essa bochechinha mais viva, né, mais como se ela estivesse dando um sorrisinho mesmo. Aí, nesse ponto, para a gente depois não ficar trabalhando em cima com outras cores, a gente já vai fazer o olhinho. O olhinho dela, nós vamos fazer ele todinho em preto. E depois a gente vai colocar os pontinhos de luz com branco. Aqui, então, eu tentei gravar esse vídeo hoje, gente, o dia todinho. Mas nós tivemos tanto problema aqui que eu tive que pegar o carro, dar uma saída assim, meio sem rumo. Ai, nossa, tinha um vizinho muito barulhento aqui hoje, estava terrível. Ouvindo música no último som e estava interferindo. Às vezes não interfere na gravação, mas incomoda o volume, né? O volume do som da pessoa. É falta de respeito, não vou nem falar nisso, porque aqui não é o lugar, não vale a pena. Vamos completando o olhinho, né? Passa toda onde nós preservamos a área do olho, ó, a gente deixa bem pretinho, bem coberto. Deixa bem cobertinho aqui. Como ela tá com o volume de tinta bem, né? Ela vai demorar um pouquinho para secar. Enquanto isso, nós vamos trabalhar com o preto ainda, porque nós vamos fazer um cíliozinho, não é? O interior dessa boquinha, eu não faria assim preto, né? Então, vamos trabalhar com o siena, o sépia, e vamos fazer a boquinha aqui, ó. Eu estou usando esse pincel fininho, gente, que é porque a área a ser pintada é bem pequenininha. Então, se eu for usar um pincel um pouquinho maior, eu posso borrar. Então, eu tô trabalhando com um pincelzinho zero. Já vou fazer aqui aquele risquinho da boquinha. Com o sépia mesmo, olha. Faz aqui. E faz um pouquinho aqui embaixo, onde faz o lábiozinho de baixo dela, ó. Né? Como se ela tivesse um lábiozinho. Não querendo colocar preto na sobrancelhazinha, porque é um risquinho, e para não ficar muito forte, nós vamos também usar o sépia. Vou lavar o pincel. E venho agora fazendo. Olha, tô com um pincel zero aqui Ai, não dá para saber a marca. Ordem 456, pode ser tigre. Não sei. Justamente para trabalharmos com o branco, fazer o branquinho do olho ó, a tinta que eu vou usar é mínima, só do ladinho do pincel, ali do lado de baixo nem tem tinta. A gente dá uma puxadinha aqui só para fazer um tonzinho de brilho mesmo do olho, olha. Aqui e aqui, do mesmo lado. Aqui já não tem nem tinta, olha. É bom trabalhar com pouca tinta porque
realmente se a gente erra a passada aqui, depois tem que corrigir. Ó, faz um branquinho aqui do olho, um branquinho, um brilhinho. E depois, quem tem, usa. Quem não tem, improvisa. Então, eu aqui tenho pinta-bolinha, que tem vários tamanhos, né, de bolinha. Ele vem do 1, 2, 3, 4, 5, até o número 6. E que a gente faz aquelas bolinhas, aqueles enfeites nas pinturas. Também não há necessidade. Se você tiver um pincelzinho, você pode trabalhar. Se você tiver o cabinho do pincel bem fininho, também. Você pode usar uma ponta de caneta que já não tem mais carga, não tem mais tinta. Você pode usar também para fazer esses detalhezinhos pequenos, né? Então, aqui tá o pinta-bolinha, mas para quem não tem o pinta-bolinha, eu aconselho pegar uma canetinha assim, sem, que já não vai usar mais, sem tinta, e vai dar o brilhinho no olho dela. Pronto. Então, não há necessidade de comprar isso. Compra se quiser, né? Quem puder. Aqui é o sépia. Eu tampei o sépia com a tinta preta, gente. E agora, eu vou ter que dar uma limpada aqui, porque senão depois complica pra mim. Escurece. Aqui. O sépia. Vou pegar o preto e aquele pincelzinho. Ah, esses dias uma colega, uma amiga lá do Rio Grande do Sul me perguntou que pincel cor-de-rosa é esse que eu tava usando. Olha, gente, aqui é um pincel. Eu não vou fazer a propaganda do fabricante, mas eu não ganho nada deles não, tá? É só porque eu comprei, inclusive comprei pensando uma coisa e veio outra, né? Eu imaginava que fosse um pincel de cerda natural e veio um pincel com filamento sintético. É Condor, número 222, a ordem é 222 e o número dele é 000, tá? Então, é com esse pincel que nós fazemos os cíliozinhos dela, né? Vamos fazer um pouquinho para cá e vamos fazer um pouquinho para cá. Ó, a gente vem aqui, faz 2 para cima e depois vem aqui e faz 2 para baixo. E você vem também aqui e faz um cíliozinho aqui também. Vem aqui, vou pôr aqui e vem dar uma esticadinha assim. Não há necessidade de marcar o nariz. Você só pode dar um tracinho assim embaixo para aumentar a visibilidade, né? Que eu acho que fica legal também. Aí nós vamos pôr um brilhinho nesse narizinho aí também, que eu acho que ficou muito apagadinho. Tem alguma coisa aqui, é da trama do tecido. Eu achei que era tinta e não é. Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou passar o ocre ouro, porque tem eu acho que ficou um pouquinho da tinta do risco. Então, eu vou cobrir o risco. Olha, vou cobrir o risco com o ocre ouro. Deixar ele aqui reservadinho, porque agora nós vamos pintar os bracinhos e as perninhas. E depois a gente vai fazer os outros detalhes. O que nós vamos ter que usar agora para fazer o que eu tinha dito é pegar um pouquinho de tinta. Ó, você faz um tracinho e um pinguinho aqui para dar uma luzinha no narizinho dela, que vai ficar bem graciosinho. Eu espero que esteja agradando, porque essa é uma pintura que normalmente eu não tenho visto ninguém pintar. As pessoas
isso aqui é tradição de Natal, né? Então, às vezes as pessoas também não tem, depende do lugar, da região, não existe essa tradição. Aqui eu estou usando um pouquinho de rosa chá, vamos dar uma coloridinha nessa carinha linda dela. Olha, vou pegar mais um pouquinho de rosa chá, dar uma coloridinha. Olha, dá uma coloridinha bem bonitinha, deixa ela bem rosadinha. Pode também fazer um pontinho de luz aqui na bochecha. Ó, um pontinho de luz na bochecha, bem pouquinho, com o cabo do pincel. Ó. Aí vai ficando bem bonitinho. Então, agora, nós vamos fazer os bracinhos e as perninhas, tá? É o mesmo sistema, trabalhando com a tinta ocre ouro. Vou trabalhar um pincel menor, porque nós vamos trabalhar com areazinhas pequenininhas aqui, ó, cantinhos, né? E aí acaba tendo que trabalhar com um pincel menor mesmo. Aqui a gente vem com o ocre ouro, bem rente, ó, do lado de cima do pincel, a tinta. Então, você encosta e vem em cima do risco, ó, cobre o risco. Com o pincel trabalhado em cima, do lado de cima, não tem como você fazer aquelas cargas de tinta muito pesadas no restante da pintura. Porque às vezes a gente faz uma carga de tinta. Ó, a tinta tá desse lado, eu venho trazendo essa tinta aqui, ó. Porque às vezes a gente faz uma carga de tinta virada para baixo e aquela tinta fica só naquele lugar. E ela fica um borrão, né? Às vezes, dependendo da textura do tecido e da textura da tinta, aquela colocada de tinta a mais que a gente coloca ali, ela vai borrar. Então, aqui eu já tô fazendo o bracinho. Tem alguns outros desenhos, eu tenho bastante desenho dessas ginger, porque quando eu tinha loja, nessa época de Natal, eu fazia muitas ginger, algumas assim até com a roupinha bem tradicional do Natal mesmo. E vendia muito bem essas bonequinhas aqui, essas menininhas, as menininhas gingerbread. A gente chama de bolachinhas, cookie, né? Eu gosto bastante dessas coisas diferentes também. Eu aprendi a usar um pouquinho o gengibre em chá, né? Massa de bolo. Eu faço um bolo de maçã eu ponho um pouquinho de cravo, ponho um pouquinho de pó de cravo moído, né? Ponho a canela, aí ele fica bem saboroso. Eu gosto de experimentar esses sabores diferentes assim na comida. Uma salada bem temperada, né? Não é só jogar o sal e o vinagre, né? Tem que dar uma... Olha, gente, esse tecido que eu estou pintando aqui é um tecido de trama lisa, tá? Ele é praticamente quase uma sarja. Esse tecido eu compro lá em Araras, numa distribuidora. Eles são, nossa, já conheço aquele pessoal há mais de 20 anos. Eu tinha uma loja, comprava muito, ia buscar lá, comprava de 100, 150, 200 metros
do tecido em rolos, né? Rolos de 100 metros, vinha para poder trabalhar, pintar. Sempre gostei muito do tecido deles. Depois, se alguém se interessar, entra em contato comigo aí, deixa o zap, deixa o telefone, porque aí eu passo o telefone deles para vocês, né? E se eles não estiverem entregando, agora no final do ano eles tiram férias, inclusive, né? Então agora é época que poucos atendem. Se bem que não estão vendendo muito, acho que pouquíssimas empresas estão trabalhando com férias. Vão ter que trabalhar a venda, né? Porque tá complicado. Então, passamos aqui agora o ocre ouro, cobrimos toda a área do bracinho, vem com o caramelo e vamos fazendo o sombreamento. Aqui tá embaixo da golinha e aqui tá embaixo do glacezinho que vai ali depois, né? Ela tem um glacezinho, essa é uma marca das Ginger. Elas têm um glacezinho assim, ó, na ponta das mãozinhas e dos pezinhos. É típico do desenho da Ginger. Alguns desses desenhos vocês encontram com facilidade e já com uma referência para pintura também no Pinterest. O Pinterest é um ótimo lugar de busca para quem quer pintar várias coisas. Se você você não vai achar, acho que vídeos, alguns vídeos estão lá, mas depois são remetidos, né, para o YouTube, né? A pessoa posta o vídeo e depois ele é remetido para o YouTube. Mas tem os desenhinhos delas, uma mais bonitinha que a outra. Bem assim, gracinha. E na realidade, a bolachinha mesmo, tem a receita. Eu até poderia ter pego, né, a receita depois passar para alguém. Se alguém se interessar, me manda um ok aí que eu providencio a receita das bolachinhas de gengibre, né? O ideal seria fazer assim para comer na manhã do Natal mesmo, né? Ó, aqui é a perninha, está sendo sombreada aqui, porque está embaixo da sainha do vestidinho dela. E aí eu vou fazer também... esqueci de fazer a parte de baixo. Ficou a parte de baixo do pezinho aqui, olha, todo sem tinta, mas vamos lá, nós vamos cobrir. Não seja por isso, ó. Eu vou dar uma sombreadinha aqui. Já vem fazendo essa mistura, viu, gente? Porque, olha, a tinta é forte. Deixa eu dar uma limpada no pincel aqui. Esqueci. Ocre ouro. Esqueci que tem a pontinha do pezinho dela da mesma cor. Aqui, vamos lá. Ainda dá tempo, né? Nós estamos fazendo... Aqui eu não queria demorar muito, não, porque não gostaria de fazer essa pintura em 2 etapas. É muito complicado fazer pintura em 2 etapas, eu não gosto muito, não. E às vezes quando a gente está trabalhando com essa câmera, ela interrompe para você fazer. Ela já divide o vídeo em 2 partes. Então eu não sou muito chegada, não gosto. Mas se ocorrer, vamos fazer. Aqui.
Eu gostaria de pintar esse motivo numa live não, num vídeo só. Eu pretendia fazer live, mas como estava hoje muito barulho aqui, eu desisti. Desisti da live. Nossa, acordei hoje com dor de cabeça, com a coluna mexendo com a minha cabeça, mas tudo bem, tá? Aqui. Estou aqui fazendo um trabalhinho que eu gosto, fazendo o que eu amo fazer, que é pintar. Vamos acentuar então com cerâmica, onde eu imagino que haja necessidade. Olha, aqui embaixo da... Nossa, a tinta veio demais, não é? O pincel veio molhado. O pincel veio úmido, então eu vou ter que dar um tempinho. Então, aqui embaixo da golinha da roupinha dela, então aqui, ó, puxar. Então, aqui eu dou um toquezinho, aqui também eu dou um toquezinho, bem levinho, bem pequenininho também, ó. Só para dar uma acentuadinha. Aqui embaixo, onde tá embaixo da sainha, né, do vestidinho. Aqui também a gente já dá uma acentuadinha. Uma perninha à frente da outra. Aqui. Onde tem um redondinho assim para baixo, a gente coloca um pouquinho de sombra, ó. Onde tem um pouquinho assim, ó. Onde parece uma reentrância, né, ó. A gente vem com... Aí, ela já tá uma carinha tão bonitinha. Eu amo fazer essas coisinhas delicadas, assim, bem bonitinho. A tinta salmonja, a tinta marfim já sumiu daqui, ó. Nossa, tô com tinta para tudo quanto é lado da mão. Então, vamos pegar o marfim de novo e fazer aquela clareadinha, né, aqui na mãozinha, no meio do bracinho, assim, ó, só para dar uma clareadinha, ó. Não é para pôr muita tinta e assim é bem suave a passada, ó. A passada do pincel é bem suave, não é fazendo volume, assim, força, porque aí a tinta vai emplastar. Se você faz isso aqui, por exemplo, bem levinho, olha, bem levinho, ela não emplasta a tinta. Ela vem aqui, ela vai penetrar na trama sem fazer peso no trabalho. Ó, aqui a gente divide, né? Onde a gente colocou sombra aqui do outro lado a gente coloca um pouquinho de luz ali para separar as perninhas, né? Você pode dar uma corridinha aqui, ó, aumentar um pouquinho essa área de marfim. Aí vai pegar mais um pouquinho de tinta, tira o excesso na ponta do dedo ali ou num paninho, né? Quem se adaptou a usar um paninho para tirar os excessos de tinta, ótimo, melhor ainda. Eu não consegui. Então, aqui a gente vai dar um pontinho de luz, ó, aqui também. Na mãozinha. Aqui. Agora, nós vamos trabalhar o que eu chamo de glacê. Vamos fazer o glacê dela. É com branco. E eu vou dar depois uma sombreadinha com cinza lunar. Vamos fazer primeiro
É aqui. E tem água no pincel. E aí você vem cobrindo o risco, se porventura eu deixei ou se você deixar. Já vem cobrindo, passa a tinta bem pra ficar bem marcadinho. Eu vou fazer o lado de baixo aqui. Ai, fica tão bonitinha. Fica delicadinha. Aí já vou trabalhar esse outro lado. Aqui quem, né, pode fazer a cabecinha dela redonda, normal. É uma cabecinha redondinha. E depois pode pôr o lacinho na cabecinha. Eu quis pôr o chapéuzinho aqui pra fazer diferente. Eu gosto de fazer esses trabalhos assim que remetem à tradição, essas coisas, porque é uma coisa que está desaparecendo, né? As tradições estão desaparecendo. Como às vezes as pessoas criticam, porque tem Halloween aqui no Brasil, não tem. Então, mas gozado que o brasileiro, ele ele critica, né, o Halloween, que é uma tradição americana, lá isso é uma tradição. E esquece que nós temos alguns personagens que poderiam ser usados no Halloween brasileiro, um Halloween caboclo. Tem lá o Curupira, tem as figuras do folclore brasileiro, né? A Cuca. A Cuca era um personagem de folclore, cantado em canções de ninar brasileiras. Nana neném que a Cuca vem pegar. Ai, meu Deus, quantas crianças não tinham medo da Cuca, porque a Cuca, né, vinha, se não dormisse, vinha pegar. Então, o brasileiro esquece dessas coisas, né? Nós temos o hábito de importar as coisas, né? Tradição, essas coisas. Se bem que nós somos um povo que importa tudo mesmo, porque eu acho que nós somos um país onde foi miscigenado de uma maneira estrondosa. Primeiro vieram os portugueses, né? Depois, mais para frente, vieram no norte, no norte, não, no nordeste, acho, vieram os holandeses, né, que também eram grandes viajantes. Vamos pegar um pincel menorzinho, que nós vamos trabalhar o cinza lunar, não quero borrar. Depois tivemos franceses, né, teve de tudo aqui na nossa costa do mar brasileiro. E por último, vieram na época da Primeira e Segunda Guerra, né? Vieram os europeus, né? Italianos, espanhóis, mais portugueses, né? Eu mesmo, a minha descendência é uma mistura razoável. Pela parte da minha mãe, a minha bisavó
era uma mistura de espanhol com português. A minha bisavó, mãe da minha avó. Que a minha avó, que já era essa mistura de português com espanhol, acabou se casando com um cafuso. O meu avô era uma mistura de preto com índio. Então, minha mistura é bem caprichada pelo lado materno. E do lado paterno, né, somos da descendência de italianos. Meu avô e minha avó eram italianos. Vieram lá, não sei o nome da região lá, meu irmão tem, porque meu irmão inclusive já fez até, eles têm cidadania italiana. Já pegaram até a documentação lá. Eu perguntei para minha filha se para ela interessava, ela disse que não, então não me interessei em fazer. Também não custaria nada, porque meu irmão que fez toda a documentação, toda a papelada. E hoje eles estão torcendo para acabar logo essa porcaria dessa pandemia, para poderem viajar para a Europa e ir lá conhecer os parentes italianos. Meu irmão já foi, meu irmão esteve lá antes da pandemia, com um mês lá, na casa dos italianos, dos bitantes. Pronto, aqui, viu? Como é bem bonitinha, ela fica tão delicada. Aqui nós usamos o cinza lunar para fazer só um sombreadinho no comecinho do glacê. Para quem não sabe, glacê é aquele açúcar de confeiteiro com água, né? Ele vira uma pastinha e a pessoa usa para fazer decoração de doces e docinho. Vamos fazer então agora. Queria fazer o vestido dela cor-de-rosa. Então, cor-de-rosa o vestido e o laço. O chapéu poderia ser branco, né? Então, vamos fazer uma marcação já, assim. Será que não vai pesar o chapéu branco? Acho que não, né? Poderia ser o chapéu cor-de-rosa. Isso, vamos fazer tudo em rosa, então. Vou usar aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui o rosa bebê. Eu tô com a luz de cima minha apagada. E tá me atrapalhando porque eu não consigo enxergar aqui. Não. O rosa bebê não tá aqui. Tem areia. Deixa eu virar aqui. Eu tenho rosa bebê, acho que é aqui. Deixa eu ver. Não. A esse salmão. Não. Porque eu tô com o rosa bebê, tá no frasco grande. Então acaba. Acho que nós vamos ter que mudar a cor dela, a roupa. Mas eu acho que vai ser rosa chá, então. Vamos fazer a roupa dela no rosa chá, porque eu quero rosa por causa do acabamento. O acabamento aqui, olha, é em rosinhas e poá. Então, vamos aproveitar, fazer isso. Vamos fazer, então. O chapéu cor-de-rosa. Aqui nós vamos usar o rosa chá, fazer o chapéu. Eu achei que eu tinha rosa bebê aqui, mas não tenho.
e deve estar numa caixa que não está tão próxima de mim, embora eu esteja com 2 mostruários de tá aqui, mas não daria, tem pouco. Eu teria que passar do pote grande para o pote pequeno e ela que eu compro os frascos grandes e aí tem que passar para os frascos pequenos, né? Ó, vamos por fazendo a bordinha do chapéu. E vem contornando aqui o lacinho. Às vezes como eu fico distante aqui da parte de cima da pintura, nossa, eu andei fazendo uns vídeos e que eu invado a pintura, ponho o cabeção na frente, o corpo, e não é assim que a gente trabalha, né? Mas eu estou aprendendo, como não tive aula com ninguém para aprender a mexer com essas coisas aqui, essas mídias e tal. Estou fazendo de enxerida, mas é assim que a gente aprende, né? Quando não tem alguém para ensinar, você se vira e é aí onde você vai fazer as coisas que você tem vontade de fazer sem ter que pedir nada para ninguém. E aí ai, ó, uma pessoa perguntou: "Ah, mas por que você não pede para o seu marido te ajudar?" Falei: "Ah, eu não gosto de pedir, porque às vezes, né, não é do interesse dele, não é uma coisa de interesse dele, então eu vou estar incomodando." Aí a pessoa me chamou de egoísta, sei lá. Não sou. Eu simplesmente não gostaria de que ele se sentisse incomodado. Eu fui lá, reclamei da luminária, que a outra luminária estava com problema. Hoje ele foi lá para dentro, essa semana, reclamei da luminária, desmontei a luminária, tentei arrumar, quebrei um pedaço, mas ela tá paradinha agora, pelo menos ela não tá, ela tava, não tava, a molinha não tava segurando mais. Aí hoje chegou o Mercado Livre, luminária nova, ele comprou uma luminária nova para eu trabalhar. Ele não se importa, ele comprou suporte para o smartphone, ele me ajuda nesse ponto, mas ele não é de vir aqui trabalhar nisso aí, né? Olha, gente, vamos fazer já o chapéu, depois a gente desce pro vestido, porque senão essa tinta vai secar e aí vai ficar meio complicado. Nossa, a coisa tá feia lá na rua hoje. Vamos usar o rosa escuro. Deixa eu ver se ele vai fazer o efeito que eu quero. Vou ter que fazer um sombreadinho. E depois a gente vai puxar. Aqui vai sim. Olha, vamos fazer um sombreadinho em volta desse laço. Aí vai dando, já vai misturando, passa a tinta, já vai dando, já vai esfumando aqui, ó. Esfumando, esfumaçando, gente, nossa. Esfumar e esfumaçar é a mesma coisa, é tornar esfumaçado. Então, às vezes eu, eu
Às vezes a gente usa as figuras de linguagem todas trocadas, né? Justamente porque a nossa língua é rica, ela tem vocabulário extenso. Olha, aqui também, eu vou onde tem a abinha do chapeuzinho tá pra cá. Então eu vou dar uma escurecidinha na abinha dela aqui. E aí eu vou escurecer um pouquinho aqui também. Sábado não é um bom dia para gravar. É muito barulho externo. E a gente não tem estúdio, né? A gente não grava em estúdio. Aqui é gravado aqui no meu cantinho de trabalho. Então, se eu tivesse um estúdio para gravar, seria diferente, né? Gravar no estúdio não tem barulho, ruído externo, não tem o vendedor de ovo. Aí eu ri tanto. Tem um artista plástico, aí eu não consigo lembrar o nome dele agora. Ele estava mostrando isso também, né? Porque você está trabalhando, às vezes você quer gravar um vídeo e você tem o som lá do vendendo melancia, vendendo laranja, vendendo. Porque a gente trabalha na casa da gente, né? Não é um estúdio, é um ateliê, mas é um ateliêzinho assim, nosso, né? Pra gente trabalhar. Não é um estúdio. Um estúdio de gravação seria maravilhoso, né? Ter um lugar para gravar sem ruído. Agora nós estamos aqui, ó, dando profundidade com o púrpura. Ó, venho com o púrpura aqui aumentando a profundidade. Então eu vou fazer essa divisãozinha aqui, onde faz a sombra o lacinho fazendo sombra no chapéu, ó. Aqui igual. Ó, o lacinho fazendo sombra no chapéu. Dá uma corridinha já de tinta pra cá. Já puxa pra cima, aqui, ó. Puxa. Já vai fazendo o... Eu vou dar uma acentuada um pouquinho mais ali. Eu acho que se eu fizer muito mais agora, eu vou furar os olhos, como diz, né? Tem um ditado que diz que o diabo quis enfeitar tanto o filho dele e furou os olhos. Então é a mesma coisa eu falo na pintura. Quando a gente começa, vamos fazer as golinhas em branco, né? Porque vai ficar mais clarinho, né? Para não ficar um negócio tudo muito. Eu pensei num verde, né? Porque verde e rosa fica uma combinação muito bonita. Mas aí eu não sei, né? Se o verde ficaria bom aqui no contrastando com o corpinho. Eu acho que o branco vai ficar melhor. Então vamos trabalhar o lacinho em branco. Primeiro, para que pegue bem a tinta, nós vamos sombrear com cinza. Eu vou sombrear com cinza lunar, viu, gente? Ó. Vou tirar essas tintas aqui. Pegar um pincel aqui. Não muito grande, nem muito pequeno. Já vamos passar. Mas não chega lá onde você vai sombrear. Olha, já vai fazendo o contorninho. Trazendo a tinta. Aqui, acho que eu não estou invadindo a câmera, não. A câmera tá do lado de lá. Aqui,
olha. Mas não encosta aqui. Vamos fazer do outro lado. Tinta de um lado só propicia que você faça esse risco aqui com naturalidade, ó. Porque a tinta do lado de dentro não tem tinta do lado de dentro, então ela não faz volume, tá? Aqui eu acho que eu vou ter que usar um pincelzinho mais fino. Depois eu faço, depois eu corrijo. Primeiro nós vamos trabalhar isso aqui antes que o vídeo fique com 2, 3 horas e ai, não era a minha intenção fazer um vídeo tão longo. Eu não gosto de vídeos longos. Aqui, um grooming branco, a gente tira. Vou trazer a tinta de novo para a tampa. Aqui. Mas não chego lá próximo do nozinho, do laço, ó. Esse é o nozinho do lacinho. Aí, borrei lá em cima, invadiu o rosa. Mas é bom, assim eu já cobria. Eu vou pegar uma tinta meio pura aqui, eu vou vir aqui pra cobrir aqui também. A trama tava meio aberta. Aí. Agora, tira o branco, não precisa lavar, só tira o branco do pincel. Tinta de um lado só, aqui. Vem aqui, próximo do nozinho, e faz a puxadinha. Puxa. Se eu estiver invadindo aí, me avisem, porque é complicado aqui. Me avisem não, eu vou ter que ver depois, porque depois que eu faço esses vídeos, eu vou assistir para ver se eu coloco na rede ou não. Se eu perceber que não gostei, muitas vezes a gente começa a pintar assim, fazer o vídeo, e a gente esquece que é um vídeo e para de falar, ou às vezes esquece de explicar, que você fica absorta no que você está fazendo e esquece de dar instrução. Olha, aqui o cinza lunar e faz aquela parte de dentro do laço, ó. Né? E aí já vamos fazer também, aqui tem uma dobrinha no lacinho. Deixa eu pegar. Nossa, eu preciso de um tomzinho de mais escuro, mas eu não queria usar preto. Eu vou ter que usar aqui. Vou usar aqui o azul inverno. Deixa eu ver se ele se ele vai chegar no que eu quero aqui. Eu vou pegar um pincel bem pequenininho. Aquele que nós usamos lá na... Deixa eu ver se vai chegar. Se ele não chegar... chegou um pouquinho mais. O azul inverno, gente, ele é uma cor metálica, viu? Não é uma cor opaca. Ele é metálico. Aí.
Deixa eu acentuar um pouquinho aqui. Ele tá meio grosso, inclusive, essa tinta tá meio grossa. Às vezes a gente fica... Não é da prática a gente usar muito essas cores e acaba ficando... Ela vai secando um pouquinho. Quando não estraga, ela seca. Aí. Deixa eu fazer uma correção com branco lá em cima. E quando a gente faz essas coisas, tem que fazer na hora, né? Corrigir, ó. Vou fazer uma correçãozinha aqui, já faço na hora. Bom. Aí nós vamos enfeitar essa coisa ainda. Então aqui agora, nós vamos fazer a golinha, né? Eu vou puxar aqui a sombra da golinha, já no cinza lunar, ó. Mas é assim, passa e já vem puxando. Aí já vem com o branco. Nossa, minha mão tá dando picadinhas hoje. Aí você vem misturando com o cinza lunar de lá. Já vem misturando. Faz direitinho aqui. Essa golinha poderia ter feito depois, a gente poderia ter feito o vestido primeiro e depois a golinha. Mas eu quis adiantar para aproveitar a passada de tinta, então normalmente eu faria a golinha depois, porque ela estaria sempre por cima do vestidinho, né? Então, por isso que às vezes a gente é fazendo aqui, mostrando o que pode ocorrer. Ai, meu dedo tá com duas cores de tinta, não pode. O que pode ocorrer durante uma pintura, né? Você tá pintando, nem sempre tudo dá certo. Às vezes você tá pintando e tem alguma coisa que não tá legal, então você tem que corrigir. Aqui você vem pra cima, ficou bem natural, bem bonitinho. Então, aqui agora nós vamos no vestido. Eu tô com um bichinho no pescoço. Ontem eu fiz uma doideira. Eu tava com meu cabelo muito comprido, tá? Pelo meio das costas. Fiz lá um exercício. Cortei 25 centímetros do cabelo. Ficou bom. É mais curto, tá na altura do ombro, um pouquinho abaixo. Mas eu não aguentava mais aquele volume de cabelo, tava me incomodando demais. Então, aqui agora nós vamos fazer o vestido. Ah, tá, gente, ó, agora que eu achei o rosa não, rosa bebê, achei o rosa bebê, eu vou pegar um pincel aqui bem macio, peraí, deixa eu pegar ele, tá aqui. Nem é esse aqui, não. É esse aqui, esse pincel. Então, agora que eu achei o rosa bebê, aí nós vamos dar uma iluminada nesse chapéuzinho dela, ó. Ai, que bonitinho que vai ficando.
aqui, e lá escurecemos a parte de cima, clareamos a parte de baixo. E vem puxando, deixando ele bem esmaecidinho. E aqui você dá uma misturada. Aqui, onde nunca passar a cor clara onde você passou o escuro. Por quê? Ele tira toda a tinta, você teria que corrigir, né? Vamos passar lá na parte de cima, um pouquinho, aqui um pouquinho e aqui um pouquinho. Vamos usar a sujeira do pincel, que afinal de contas, a gente precisa dar uma iluminada mesmo aqui. Mais iluminada que eu digo assim, uma clareada só, né? Pra não ficar tão ali. Prontinho. Será que essa tinta dá pra fazer o vestido? Não, vamos fazer o vestido da mesma cor do chapéu, vai. Ó, rosa chá. Essa minha cadeira tá uma cantoria. Vamos passando o rosa chá. Deixa aqui, depois nós vamos fazer esse botãozinho ali de outra cor. Poderia ser pretinho. Ficaria bonitinho. Ele ia aparecer bem. Vem passando a tinta. Fazendo esses contornos já, e já depois que você passa a tinta, você já vem dando para não ficar um risco, é uma divisão, para não ficar uma divisão aqui. Então, eu vou mostrar uma forma, porque às vezes você vai usar aqui uma cor que vai cobrir os desenhos, então nessa hora você deixa o pincel quietinho lá, vai pegar um pincel menor, vai pegar o rosa escuro que você usou para fazer o sombreamento, que se você passar uma tinta que cubra o desenho aqui, depois você não vai enxergar o que você está fazendo. Então, aqui é uma parte de dentro de uma preguinha da saia, olha. E aqui é a parte que faz a parte de baixo, ó. Ela vai contornar ali, já dá uma puxadinha assim, ó. Depois você vai vir com a tinta, com o rosa chá ali. Então, vai fazer isso aqui, ó. Porque senão você vai se perder ali depois na hora de passar a tinta, porque às vezes a gente, esse rosa não iria cobrir o desenho, mas isso aqui é para quando você vai usar uma cor que vai cobrir os desenhos, né? Então, se a cor vai cobrir o desenho, você não vai ter base para sombrear. Então, essa é a base do sombreamento. Você vai trazer, já passa
puxa pra cá. Vamos fazer aqui também. Essa é a base do sombreamento. Você vai trazer a tinta, porque se você usar uma tinta que tenha o pigmento um pouquinho mais forte e que cubra o desenho, você perde a referência. Então, passa a tinta e já vem dando em movimento circular, você já vem fazendo, espalhando essa tinta bem, ó. Aí já faz essa outra cavinha aqui, de preferência para que você não se perca depois. Então, já passa, já mistura aqui com o branco, ó, para não ficar um risco. Porque quando viermos agora com o rosa chá, nós vamos escurecer depois um pouquinho mais. Quando você vier agora com o rosa chá, ele não vai cobrir, não vai se perder, ó. Vou passar aqui, ó. Cobriu. E aqui também, olha, você já vai vendo que vai se formando as diferenças aqui. Pode trabalhar com pincel menor também, viu, gente? Nada impede. Aliás, você tem que trabalhar com um pincel que te dê segurança no trato da pintura, ó. Não adianta nada eu falar assim, ah, usa o pincel 10, usa o pincel 5, 6, 5 não existe. Só tem os números pares. Então, porque você vai se adaptar você vai usar o pincel que você melhor se adaptar. Não adianta posso passar as referências, mas qual tipo de pincel você vai usar, isso já é a sua maneira de trabalhar é que vai determinar qual tipo de pincel você usa. Tem gente que vai fazer uma pintura, ela o tempo inteiro ela usa o mesmo pincel, e isso é natural, mas natural para quem já está com prática o suficiente para trabalhar. Conhece o seu pincel, conhece a sua capacidade de pintar, então a pessoa vai usar um pincelzão para render a pintura, entendeu? Aqui eu estou usando um pincel médio para fazer a cobertura, olha. Tinta de um lado só do pincel, do lado de cima, porque você vai passando e ela vai descendo pela fibra, pela trama do pincel, pelas cerdas, e vai cobrindo. Aí vamos trabalhar aqui próximo da mãozinha. Já mistura também com esse que você passou embaixo, tá? Tá quase secando essa tinta já. Praticamente secando. Além de estar muito quente, nós estamos trabalhando com luz, então as luzes também contribuem para... O ideal seria pintar sempre em luz natural, né? Mas, aliás, eu pinto com luz natural, eu prefiro. Durante o dia aqui, que eu estou fazendo alguma encomenda, alguma coisa, eu pinto com luz natural. Dificilmente eu uso a luz luminária para pintar durante o dia, não gosto.
Luminária é só para quando vai fazer alguma gravação que a gente precisa. Deixa eu pegar um pincel menor aqui, porque ali a área é pequena e acaba borrando. Deixa eu fazer, puxar. Aqui é... E aí a gente vai sempre corrigindo, vai pintando, vendo onde tem menos tinta. Você já olha aqui, ó, tem menos tinta, já vou passar de novo, ó. Não pode ficar em falhas, né? Fica feia, a pintura fica feia. Como a gente trabalha com muita luz, às vezes a gente não consegue visualizar direito onde tem bastante tinta, onde não tem. E como às vezes a gente trabalha depois com iluminando, clareando as pinturas, a gente acaba cobrindo aquela falha com uma outra tinta. Então, quem trabalha com com tecido com goma, quanto mais você passar o pincel em cima, mais claro vai ficar. Então, por isso que eu aconselho sempre a pessoa trabalhar com o tecido sem goma. Então, aqui vamos fazer com o rosa, vamos fazer umas correçõezinhas, né? Vamos aumentar um pouquinho a sombra, ó. A gente aumenta um pouquinho a sombra. Mas são essas da parte de dentro, né? Que a gente vai fazendo com mais cuidado, tendo que ter mais cuidado mesmo para fazer, ó. E aqui embaixo da mãozinha, a gente vai dar um sombra. Já puxa aqui para a dobra da saia. Vem aqui na proximidade da mãozinha também, já aumenta a sombra, ó. Aqui desse lado também, já vem fazendo as correções. E aí eu borrei em cima do branco. Aí, tirei. Eu não tenho muita noção de profundidade. Já expliquei isso em outras, até em lives. Eu não tenho mais a visão de profundidade. Ó, aqui a gente vem, faz e já vem misturando, ó. Essa tinta já está praticamente seca. Então, se alguém que for pintar tiver dificuldade em cobrir tudo, pode até fazer aqui nessa parte onde faz uma curvinha para baixo, ó, a gente dá uma escurecida para dar uma noção de movimento dessa saia, né? Então, você faz assim, ó. Pega a tinta, vai fazer o movimento até onde você quer e vem esmaecendo, ó. Que aqui é alto, aqui é alto, aqui é alto. Onde ela faz a curva para cima é mais alto. Então, onde está mais baixo, que seria para cá, é onde a gente faz o sombreamento mais profundo. Eu tô vendo uma coisa aqui que eu vou fazer agora para mostrar para vocês. Olha, eu vou usar até a cerâmica mesmo, com um pincelzinho bem pequenininho, para pegar pouquíssima tinta, porque eu não quero exagerar. Olha, eu estou vendo branco aqui, ó.
Então, aqui eu tenho que corrigir, ó. Bem aqui, ó. Aqui na proximidade, ó. Olha. Eu tô vendo uma partezinha bem clarinha. Então, a gente já faz isso e corrige, ó. Prontinho. Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Não. Não. Aí, agora, nós vamos fazer um chãozinho aqui, gente. Olha, eu faria, por causa da cor, se a gente colocar uma cor muito parecida com o corpinho, ele vai ficar estranho. Então, vamos trabalhar um verdinho aqui embaixo, só para fazer um chãozinho, para ela não ficar voando, tá? Ó, venho com o verde pistache aqui, até porque no barrado tem algumas corzinhas de verde pistache. Então, você vem com verde pistache, só faz assim, ó, um, um leve sombreado, para que ela não fique voando, né? Assim, né? Normalmente até essas bolachinhas, elas são usadas penduradas na árvore de Natal mesmo. Mas não aqui, né? Que aqui não é o caso. Aqui ela vai estar num pano, então ela precisa estar em cima de alguma coisa, né? Eu tenho um desenho dela, eu não sei, que são duas ginger dentro de uma xícara. Então, ai, mas é a coisinha mais bonitinha. Pois se alguém quiser se aventurar, só deixar aí nos comentários que quer e eu passo o desenho. Eu gostaria de poder, assim, ajudar pessoas que estão querendo aprender a desenvolver porque a maior parte das pessoas estão hoje vindo para a pintura para se ocupar, para não adoecer emocionalmente, né? Que nós estamos atravessando uma fase assim onde as pessoas estão adoecendo, porque está muito complicado mesmo, né? Então, olha, vamos fazer então o botãozinho aqui da blusinha dela. Vamos fazer. Aqui, gente, eu vou fazer tudo à mão livre. Mas quem tiver, depois do material, depois da pintura toda seca, e a pessoa quiser fazer uma estampinha na sainha dela, por exemplo, hoje tem alguns stencil que você, de coraçãozinho, de bolinha, de borboletinha. Então tem uma infinidade de coisas que você pode usar e fazer uma estampinha aqui. Eu não vou usar agora, até porque eu não tinha previsto isso, né? E eu guardo num lugar, não é que é difícil acesso, mas eu estou aqui numa mesa, eu teria que sair da mesa, desconectar microfone, tudo para ir buscar. Então, nós vamos fazer ela toda de bolinha, aproveitar que tá aqui com o viés de bolinha no acabamento dela. E vamos fazer as bolinhas. Vamos fazer as bolinhas em branco, né? Porque tá em cor de rosa,
E a golinha é branca e tal. E vamos dar uma clareadinha nessa roupinha dela. Vamos fazer no chapéu também. Chapéu é de pano. Chapéu. Vou usar, ó. Ninguém é obrigado a ter pinta-bolinha, tá, gente? Isso. Ai, nossa, tô esquecendo de um fator importantíssimo. Muito importante antes disso. Eu vou pegar o vinho. Deixa eu virar aqui. Vou pegar o vinho. Vou dar uma acentuada só nessas pregas dessa saia. Porque vai ficar bem marcadinho, ó. Acentuando essas preguinhas da saia, né? Aumenta, ó. Às vezes a gente vai pintando, como eu não queria que esse vídeo ficasse muito longo, a gente vai tentando diminuir algumas etapas e aí não funciona. Não funciona mesmo. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o rosa chá, rosa bebê, lembra que nós usamos para clarear aquele chapéu um pouquinho? Vamos usar o mesmo. Vou usar o mesmo pincel. Olha, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma puxadinha. Tá praticamente fazendo luz seca aqui. Porque a tinta de baixo já tá completamente seca. A gente chama isso de luz seca. E essa tinta desce, viu, gente? Ela vai incorporar na trama do tecido. É só para aumentar o movimento aqui da roupa. Deixar ele com mais... Isso que eu falei, ó. Essa parte está simulando como se o movimento da saia tivesse para cima. Olha. Tô usando aqui o rosa bebê, viu, gente? O fundo foi rosa chá. Nós demos um sombreamento com o rosa escuro. E dei a profundidade maior aqui na roda da saia com o vinho. E agora nós estamos trabalhando um pouquinho de luz aqui nessas roupas aqui, esse vestido, ó. Aumentou o volume da saia, né? Fica bem bonitinho. E aí a gente vai pegar um pincel agora e vai fazer assim, ó. E no vestido, idem. Só obedecendo a dobra. Então, onde tem dobra, não aparece a estampa, tá? Tá bom.
demais. Senão a gente vai furar o olho. Hoje, essa foi a minha proposta. Uma sugestão da minha amiga gaúcha, que eu não consigo guardar o nome de todo mundo ainda. Eu tinha 58 seguidores e eu estou com quase 400 seguidores. Então, eu não consigo guardar o nome de todas as pessoas que me são carinhosas e que moram no meu coração, independente da gente não se conhecer pessoalmente. Eu agradeço e vamos estar aqui, quem sabe, talvez amanhã, fazendo mais um. Mas amanhã talvez eu gostaria de fazer uma live. Tipo 1h da tarde, amanhã que eu digo, porque eu vou tentar editar esse vídeo para hoje. Vamos ver, né? Vamos ver se eu conseguir. Uma boa noite a todos, um bom descanso. Aproveitem bem a pintura. Qualquer dúvida, deixem comentário, porque eu estarei comentando, respondendo a todos, viu? Muito obrigada.